Olá pessoal, saudações a todos. Sejam mais uma vez bem-vindos ao teu... Olá pessoal, saudações a todos. Sejam mais uma vez bem-vindos ao Teu na Conversa podcast, o nosso e vosso espaço para reflexões bíblicas, teológicas, filosóficas e históricas. Antes mesmo de apresentarmos o nosso convidado, gostaria de mencionar o fato de, há 2 semanas, postarmos o nosso primeiro vídeo, onde tivemos como convidado Rodrigues Capenda, que falou conosco sobre os argumentos teleológicos a favor da existência de Deus e tivemos uma, por assim dizer, uma aceitação positiva por parte do nosso público, onde depois de 2 semanas atingimos a marca de 100 inscritos e dizer que estamos muito felizes a todos aqueles que se inscreveram ao nosso canal, são 100 inscritos. E para vocês que assistiram, gostaram do conteúdo e ainda não se inscreveram ao nosso canal, pedimos a vocês que subscrevam e vão lá no vídeo, comentem, façam a vossa análise, a vossa crítica, assim conforme muitos daqueles que assistiram fizeram. Na verdade, foram mais de 25 comentários e estamos realmente muito, muito satisfeitos. Isto é uma comunidade que, na verdade, é o princípio de um grande projeto e toda a vossa ajuda para nós é importante. Toda ajuda é importante. Então, apoiem-nos para já com a subscrição do nosso canal, mas também vão dar aquele apoio moral, apoio financeiro que nós precisamos. Então, agora estarei apresentando o nosso tema. Hoje vamos falar sobre o cristianismo em Angola. E nós estaremos vagueando em subtópicos como é que o cristianismo surge em Angola, como é que ela se desenvolve, será que o cristianismo mantém a sua raiz tal conforme ela veio no passado e qual será o futuro do cristianismo daqui a algum tempo? Será que ele tem se moldado ou alterado em função de alguns fatores que nós desconhecemos? Então, para nos ajudar a compreender isso, nós temos o Mário Santiago, um irmão muito conhecido, até porque ele tem participado de alguns debates radiofônicos, tem feito críticas, comentários, ou mesmo artigos no Facebook. Mário Santiago, que é licenciado em gestão de empresas pela UTANGA e também cristão há décadas. Então, temos muito que beber com o nosso irmão Mário Santiago. Para já, seja muito bem-vindo. Obrigado. Gostaria de saudar primeiramente todos aqueles, ao grupo, à equipa do Teu na Conversa, por me ter convidado para estar aqui para abordar sobre isto. Eu gosto muito de usar o termo refletirmos sobre o tema aqui. Pese embora que nós estamos a falar de mais de 5 séculos de cristianismo em Angola e não espero que vamos esgotar aqui em 1 ou 2 horas. Mas tu que estás aí do outro lado, não esquece, inscreva-se no canal, participe de forma ativa. Na verdade, eu não estou muito acostumado a entrevistas, a monólogos, né? Estou mais acostumado a debates, okay. Mas nós aqui estaremos aqui a partilhar um pouco do nosso saber. Obrigado. Gostaria que o Mário fizesse uma autoapresentação, assim muito breve, para que as pessoas tenham a mínima ideia de quem é o Mário Santiago, para além das informações básicas que eu acabei de dar. Sim, eu sou Mário Santiago, como bem disse, sou denominacional, sou apologeta há acessivelmente mais de 15 anos. Eu fiz apologia de várias frentes e nesse momento tenho feito apologia contra o afrocentrismo e o panafricanismo. Né? Sou um cristão, sou um irmão vosso. Ok. E por falar em ser cristão,
quando e como é que o Mário Santiago entra na fé cristã? Eu estou Disse a apologia cristã já há 15 anos. há mais de 15 anos. Eu entro na fé cristã no princípio dos anos 2000, não é? Na verdade, eu era, naquela época, nós que estamos naquela época, eu fazia parte do movimento do hip hop lá da minha zona. Então, o Mário foi rapper. Sim, fui. Pertenci à escola de rap. Tá. E num dia um amigo meu convidou-me para ir para uma denominação cristã e eu fui. E a partir daí comecei a minha caminhada na fé. Okay. Com muitas tribulações, com muitas vicissitudes, mas até que o Senhor nos tem ajudado a estar firmes aqui. Amém. Mário, o nosso tema é o cristianismo em Angola. Passado, presente, futuro. O que é que a nossa audiência pode esperar dessa conversa? Assim, eu posso esperar boas coisas. Como eu disse a princípio, nós estamos a falar de mais de 5 séculos de cristianismo. Podemos dividir o cristianismo em Angola por épocas, por eras, por períodos. E eu procurarei fazer o máximo dos máximos, resumo do resumo, para a fé que os nossos subscritores ou as pessoas que estão a nos ver pela primeira vez possam perceber um pouquinho sobre esse fenômeno do cristianismo em Angola. Okay. E, bem, nós, na verdade, muitas vezes nós abraçamos a fé cristã, lemos a Bíblia, começamos a viver a fé cristã por intermédio dos ensinamentos claros das Escrituras, mas muitos de nós nos desleixamos um pouquinho com relação à história do cristianismo no contexto que nós vivemos. Então, para a nossa audiência, qual é a importância de conhecermos um pouquinho a respeito do cristianismo no nosso contexto sociocultural? É o seguinte, é importante nós conhecermos a história do cristianismo no nosso contexto sociocultural por causa de inúmeros grupos que têm surgido dentro da nossa cultura, os quais também não conhecem a história do cristianismo de forma geral e têm criado especulações sobre a própria fé cristã e promovendo descredibilização dessa fé. Então, é importante nós conhecermos o cristianismo na história e quais foram os seus feitos, quer sejam positivos ou negativos, na história. E conhecer mais ou menos quem nós somos, para que nós não voltemos a cometer os mesmos erros de forma repetitiva. Então, antes mesmo de nós entrarmos diretamente ao nosso tópico, já admite que os movimentos cristãos cometeram alguns erros. Muitos erros. São muitos erros que os movimentos cristãos cometeram. E quem diz isso não são apenas, não é? Muitos autores, inclusive cristãos, têm o livro 2000 anos de cristianismo, de John Barrett, em que ele assume que sim, os cristãos fizeram muitas coisas erradas e têm feito até agora muitas coisas erradas em nome de uma fé que nem é uma fé genuína, que nem é uma fé na pessoa de Jesus Cristo, não é? Então, eu assumo, de facto, que ainda bem que o meu programa veio após o programa da teleteologia, não é? E quem assistiu o programa passado, ao qual eu aconselho, perceberá que todas as coisas que existem têm um propósito. E o propósito não é a forma de como nós usamos as coisas, é a forma de que aquele que criou fez as coisas. O propósito não é a forma como eu uso, o propósito é a forma de como aquele que o criou estabeleceu. Então, da mesma forma é o cristianismo. O cristianismo surgiu de Deus, né? Que nós chamamos de instituição orgânica. Então, sendo o cristianismo surgindo de Deus, é importante nós termos esse contexto histórico do cristianismo, desde a sua gênese até aqui. Porque há uma mistura de cristianismo e folclorismo. Há uma mistura de cristianismo e secularismo. E nós aí não vivemos um cristianismo puro, nós vivemos um cristianismo sincretista. Não é que é a mistura de vários hábitos, costumes, culturas, dentro de um determinado grupo social.
Então, há necessidade de nós estudarmos de forma profunda sobre como nós éramos no passado, porque como nós éramos no passado é o arquetipo do tipo que nós devemos ser. Ou seja, o modelo da igreja em todas as eras não somos nós. O modelo das igrejas de todas as eras é da igreja primitiva. Então, quando falamos da igreja primitiva, a igreja primitiva está subdividida em dois grupos, né? Nós temos a igreja primitiva apostólica, temos a igreja primitiva pré-apostólica, pré-nicena. A igreja primitiva apostólica começa desde a Assunção de Jesus em 33 e termina com a morte do apóstolo João em 100, pese embora alguns digam em 95. E a igreja pré-nicena começa exatamente no ano 100 e termina em 313, com o Edito de Milão. Pese embora alguns digam que termina em 325, com o Concílio de Niceia. É importante nós sabermos o que foi produzido, o que os cristãos fizeram ao longo disso. Mas o modelo, à luz da história, foi sempre a igreja apostólica, também chamada de igreja pentecostal. Okay. Não é a Assembleia. Não querendo descredibilizar a igreja Assembleia de Deus Pentecostal, certo? Não, a questão é... Amir Silva, um reverendo, disse uma coisa muito interessante. Ele disse que há redundâncias dentro do cristianismo. E há usurpação de termos dentro do cristianismo. E a Confissão Escocesa, no artigo 17 e 18, por exemplo, ele trabalha na questão do termo católico. Que nós vemos, até hoje foi eleito o Papa, o novo Papa. Tem essa ideia que o catolicismo romano é a representação do cristianismo. Não, mas o termo católico usado por Inácio, por exemplo, em 105, da era pós-apostólica, era para falar apenas a reunião de todos os cristãos que existiam na Terra. Mas universal, houve um grupo específico que usurpou esse termo. Por exemplo, nós cremos no batismo, nós somos batistas. Nós cremos, por exemplo, na descida do Espírito Santo no dia do Pentecostes. Nós somos pentecostais. Então, de forma geral, pese embora algumas pessoas usurparam o termo para si, mas esse termo é uma herança de todos os cristãos, e todos os cristãos devem usufruir desse termo, porque não é um termo usado de forma exclusiva que um grupo, não é? Daí quando nós falamos pentecostal, estamos fazer menção àquilo que aconteceu em Atos 2, não aquilo que aconteceu em 1906, que é o famoso avivamento da Rua Azusa. Não estamos a falar disso, estamos a falar daquilo que aconteceu na década de 32, 33, na época do Pentecostes. É isso que estamos a falar. Então, quando falamos somos pentecostais, é nesse sentido mais geral do termo, não nesse sentido usurpado e exclusivo. Ok. O Mário Santiago acaba de fazer menção de uma frase que chamou minha atenção. Disse que nós não vivemos um cristianismo autêntico e puro. Sim. Então, eu gostaria que o Mário definisse para nós o que é um cristianismo autêntico e puro do ponto de vista bíblico e teológico. Porque é muito bem verdade que parece que cada um tem a sua definição de cristianismo, muito em função daquilo que vive no seu seio, na sua religião, na sua região. Então, como é que nós podemos definir o cristianismo simples, puro, autêntico, bíblico, não é? É o seguinte, Roger Orson disse algo no livro dele, A História da Teologia. Ele disse que hoje nós estamos diante de vários cristianismos. Né? Nós não estamos diante de um cristianismo, nós estamos diante de um cristianismo. Mas todos eles reconhecem, quando tu estudas os documentos oficiais da Maria desses grupos, desses cristianismos, eles compreendem que a vida que eles vivem não é uma vida puramente apostólica, na medida de que quem lê as Escrituras e conhece a vida de Jesus Cristo, o lidar com os apóstolos, como Jesus Cristo procedia, se ver a vida dos próprios apóstolos que morreram, não deixaram nenhum dracma, eram pessoas muito simples, eram pessoas que não queriam ser reconhecidas como reis, que não queriam que os reis se prostrassem diante deles, não. É esse cristianismo. É um cristianismo que a Bíblia fala que nisso conhecereis que sois meus discípulos e vos amardes uns aos outros. É um cristianismo em que nós nos doamos para os outros, não vivemos para nós mesmos. E nós hoje não conseguimos ver esse cristianismo, ou nós temos um cristianismo cheio de barganhas, não é? Nós temos um cristianismo cheio de egocêntrico, um cristianismo cheio de luxúria, de ostentação. Então esse não é um
cristianismo puro. O cristianismo puro é aquele que nós encontramos nas Escrituras. Se Cristo existisse nesse tempo que nós estamos hoje, provavelmente Cristo não se equivaleria a nenhum dos líderes religiosos que nós estamos aqui, que nós temos hoje. Cristo não seria tido nem achado, porque nós olhamos, por exemplo, o Evangelho, nós vemos pessoas olharem para Jesus, como é que um mestre se entra com ladrões, com bebedores? As pessoas se admiravam com a forma de como Jesus lidava por causa da categoria de Jesus Cristo. Nós temos em Atos 4 o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Então você consegue perceber que Jesus não era nada disso que os nossos líderes religiosos hoje são. Jesus não era o pastor que ficava à frente, Jesus era o pastor que estava atrás a controlar e a conservar as ovelhas. Jesus era aquele, como disse uma vez alguém, Jesus cheirava a ovelha. E nós hoje temos pessoas que cheiram tão forte, cheiram intenso, cheiram 212, não cheiram a ovelha. E nós não conseguimos ver a vida de Jesus nessas pessoas. Nós vemos pessoas cheias de fama, cheias de luxo, de ostentação, que não representam Jesus Cristo. E pior, por isso é que o mundo hoje, de forma muito geral, a maioria, nem mesmo os que estão dentro, nos reconhecemos como verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. Esse é o problema que nós temos. Porque nós fugimos de forma diametral daquilo que Cristo nos ensinou, daquilo que Cristo nos ensinou a ser. Nós estamos mais concentrados naquilo que nós somos. E passamos uma falsa humildade, uma falsa simplicidade. E a simplicidade de Jesus era mesmo aquela simplicidade de Jesus. Comer com os apóstolos, andar com os apóstolos, estar entre as multidões, estar com os viúvos. Então, essa era a simplicidade pura. E outro ponto, o cristão disse... Mário, desculpa, estás a falar da simplicidade e da pureza do cristianismo. Eu queria saber, do ponto de vista do conteúdo agora do cristianismo, uma vez que estamos a falar sobre o cristianismo em Angola, qual é o principal conteúdo do cristianismo? É o seguinte, eu estava fazendo a minha abordagem para mostrar aqui. O cristianismo não tem como exemplo as práticas dos cristãos. O cristianismo deve ter como exemplo a prática de Cristo. Faz todo sentido. Por quê? Porque o termo cristão, adotado pelos apóstolos, mas embora que tenha sido proferido por pagãos, e Inácio de Antioquia disse que esse termo cristão é um termo profético, que já havia sido profetizado para os cristãos, ou seja, representa a pessoa de Cristo. Nesse sentido, hoje, quando nós queremos definir cristianismo, quando queremos falar de cristianismo, nós devemos levantar várias perspectivas. E eu não vou falar de todas as perspectivas. Na perspectiva de hoje, o cristianismo é muito mais folclórico. Note, quando nós falamos o cristianismo é mais folclórico, não estou aqui a dizer que não existam cristãos, que não existam comunidades cristãs. Sim, pois eu ia te perguntar se tu estás dentro desta... Sim, não estou a dizer que não existe exceção. E eu não estou a falar de mim somente. Eu conheço irmãos que até nem são denominacional, que tendem a procurar viver uma vida pura e simples de Jesus Cristo. E você olhando para ele consegue ver um real discípulo de Jesus Cristo. Não é? E cada vez há pessoas que se pegam no seu manto, nas suas glórias do cristianismo presente e dispam-se e vivem como se fossem um de nós. E nós hoje não conseguimos ver de forma geral os líderes, aqueles que são os representantes eclesiásticos, a demonstrar essa vida simples. Nós perdeu-se, por exemplo, falava-se muito do Papa falecido, que era uma pessoa simples, era uma pessoa que gostava de estar no meio das pessoas mais pobres. Não era aquele que gostava de estar sempre no meio dos ricos, no meio dos bispos, não, era aquela pessoa muito simples. E é exatamente isso que é uma referência de um discípulo de Jesus Cristo. Então, ser um discípulo de Jesus Cristo é que é o importante, não é? Procurar ver a simplicidade de Jesus Cristo é que é o importante. E nós hoje criamos um cristianismo tipo hoje, um cristianismo tipo contemporâneo, um cristianismo, como disse e bem Paulo, um cristianismo que é daquele que fala aquilo que nós queremos ouvir. Não é um cristianismo que as pessoas vivem, como disse Jesus, que não são apenas ouvintes, mas que a palavra de Deus de facto faz viva nelas. E nós não temos esse cristianismo de forma geral, por favor entendam, de forma geral, temos alguns grupos, temos algumas pessoas que vivem de facto esse cristianismo. Como disse bem Deus a Eli, ainda 7 mil que não se dobraram a Abraão. Amém. Mário, tu falaste de algo
quando dizias que o exemplo do cristianismo é Jesus Cristo. Eu gostaria que tu comentasses, pois muitos apegam-se nos exemplos dos líderes espirituais, quando vejam essa bagunça toda que os líderes espirituais cometem, no que tem que ver com, por exemplo, a forma como lidam com as finanças, a forma como lidam com a ostentação, e veem nisso razão para não aderirem à fé cristã. Ainda que achem o conteúdo razoável, mas veem pelos líderes e não só vejam como as pessoas vivem e não vejam sentido em aderir a esse cristianismo. João, por exemplo, Romanos 2, 24, 25, Paulo diz assim: vós que dizeis que sois judeus, vós que dizeis que não devem se roubar, roubam. Por conta das vossas atitudes, o nome de Deus é blasfemado. Nós aqui refletimos a pessoa de Jesus Cristo. Quando você diz que és cristão, a primeira ideia que a pessoa tem é que você representa Cristo. E essa pessoa não conhece Cristo. Essa pessoa não sabe muito sobre Cristo. E aquilo que você diz ser representante de Cristo apresenta é a ideia de Cristo que ele vai ter. Exato. Então, se essa é a ideia de Cristo que ele vai ter, então a ideia falsa que ele tem é aquela ideia falsa que as pessoas refletem. Então, daí que nós, muitas das vezes, no campo da apologia, nos levantamos e dizemos: não, isso não é discípulo de Jesus Cristo. Não é isso que Cristo ensinou. Por exemplo, há pessoas, há crentes, que têm temor de cometer adultério à frente de um pastor, mas não têm temor de cometer adultério à frente de Deus. Ele tem, olha, meu pastor está a me ver, mas ele não sabe que Deus está a lhe ver. Não se importa que Deus está a lhe ver. Por quê? Porque isso também é conta dos próprios líderes. Porque os próprios líderes não têm apontado, como fez João, por exemplo, em João 3,30, não é? Ele disse que diminua eu e cresça ele. Que aponta, olha, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós é que temos que direcionar as pessoas a Cristo. Porque as pessoas têm contato primeiramente conosco. Com aquilo que eles veem, com aquilo que eles tocam, com aquilo que eles ouvem. E somos nós que temos que direcionar. Que eu sou uma pessoa que posso falhar, que posso decepcionar. Mas existe um que nunca o vai fazer, que é Cristo. Então, é a Ele que você deve voltar toda a tua intenção, todo o teu coração, toda a tua devoção, todo o seu tremor, todo o seu temor, toda a tua reverência. E não a mim. Por isso que, quando certos líderes cometem alguns atos, nós vemos as pessoas a blasfemarem muito. Não é? Por quê? Porque eles veem aquela pessoa como representante. O que é que aconteceu? E muitos até deixam a própria fé em função de alguns pecados grotescos dos líderes. Por quê? Porque para eles, os líderes, é o intermediário entre ele e Deus. Esse é o ponto. Para muitos, o intermediário entre Deus e os homens é o líder, porque o líder toma essa decisão. Por exemplo, nós vimos um vídeo a rodar aí, de um líder a dizer que se um pastor que faz parte de uma denominação ou do grupo, que ele é co-pastor naquela denominação, e no púlpito não fala sobre o seu líder, ele está em pecado, ainda que fale sobre Cristo. Ou seja, então, nós temos voltado todas as nossas baterias para as pessoas, e não para Cristo. E nós não conseguimos fazer um balanço de que, de facto, Cristo é o Senhor daquele homem. E nós temos isso hoje. E nós hoje temos um outro problema maior. Nós hoje temos que alguns grupos, alguns movimentos cristãos, denominacional ou adenominacional, quer que seja, muitos deles têm lutado para a sua sobrevivência, têm lutado para que deixem o seu legado, têm lutado para que a sua história se torne conhecida. E não a história de Jesus Cristo. E não o legado de Jesus Cristo. Esse é o maior problema que nós temos. Okay. Bem, Mário, agora queríamos delinear o nosso tema, voltando mesmo para a questão do passado. Há muitas informações a respeito de como é que o cristianismo surge em Angola e qual foi o grande objetivo pelo qual o cristianismo surge. Então, gostaria que o Mário fizesse assim, um resumo de como é que o cristianismo chega a Angola. Já falou que a origem do próprio cristianismo é Deus, ok? A origem do próprio cristianismo é Deus e depois passa por algumas regiões, mas como é que ela chega aqui em Angola? É o seguinte, havia
um documento, eu acho que é o Romano Pontifex, que estabelecia, em que falava sobre a propagação do Evangelho sobre várias regiões do mundo. Uhum. E os exploradores, todos os exploradores, os portugueses, espanhóis, eles tinham como missão não só exploratória, mas também missão evangélica. Na medida de que os exploradores andavam sempre com padres. Andavam sempre com padres. Por exemplo, o livro que vocês têm aí sobre História Geral da África Negra, fala um pouquinho do cristianismo aqui em Angola, como é que ele chega em Angola. E alguns autores explicam que esse cristianismo seja em Angola por meio de uma expedição que ia a caminho para a terra do Preste João. A terra do Preste João ficava na Etiópia. Era um padre muito famoso, porque nós sabemos que o cristianismo na Etiópia já estava muito bem estabelecido. Diz a história, apesar embora que há autores que digam o contrário, diz a história que eles iam para esse caminho. E ao ir para esse caminho, passaram numa rota da Voz do Rio Zaire. Passando aí, encontraram um povo que era estranho para eles. Então, aí começou o contato com essas pessoas. Alguns dizem, há uns historiadores que explicam que, vendo, porque havia uma mensagem profética, dizem outros historiadores, que do outro lado do mar iriam vir aqueles que seriam os representantes dos deuses. Okay. E quando os ocidentais chegaram, como eles eram brancos, viram, então alguns negros, na Voz do Rio, interpretaram aquilo como a chegada daqueles que seriam a cumprimento da sua profecia. Então, alguns dizem que eles foram, que os brancos, quando chegaram, viram os negros, raptaram 2 deles e levaram para Portugal, cristianizaram, e esses é que surgiram, começaram a ser os tradutores. Isso foi em 1482. Eles foram para lá, traduziram. Quando voltaram para a Voz do Rio do Congo, até devíamos falar um pouquinho sobre o que é Angola, não é? Sobre o Rio Zaire, quando voltaram para o Reino do Congo, em 1492, eu acho que em 13 de abril de 1492, começaram a se dar as primeiras conversões ao cristianismo, que deu-se primeiro pelo reino do Congo e depois foram se dados pelos Maniçoi, os grandes líderes do Soi. Então, o cristianismo surge em Angola por via de uma expedição. Não é? E os missionários comandavam sempre com os exploradores, aproveitavam essa deixa para participar, partilhar essa fé cristã. E nós estamos a falar em 1492, 1482. Então o cristianismo surge primeiro no Reino do Congo, não propriamente em Angola, porque o Reino do Congo estendia-se até algumas áreas que em 1892, por meio de um acordo entre o Reino de Portugal e os reis, os líderes do antigo Congo Livre, assinaram algum tratado, e essas zonas passaram a ser politicamente também parte daquilo que se tornou. Mário apresentou a abordagem de que os primeiros missionários andavam com os exploradores. E interpretando eu esta abordagem, eu vejo uma aliança entre os cristãos e os exploradores. E mais, quando falas, por exemplo, que a primeira conversão foi em 1491 ou 2, pelo rei do Zingankuk, que depois foi batizado pelo nome de João I. E eu estava a ler um artigo que dizia que depois desta conversão, ou depois do batismo do rei João I, ele praticamente que obrigou ou colocou o cristianismo como assim, a religião da localidade onde ele reinava. E não foi com consentimento do povo. Não foi com consentimento do povo. Isto não torna a chegada do cristianismo como sendo uma forma mesmo de... Primeiro, os padres andavam com os exploradores. Isso não torna a chegada do cristianismo como sendo uma forma de colonização mesmo? Não. O que é que temos que entender?
Ser explorador não é excludente de ser cristão. Esse é o primeiro ponto que temos que perceber. Não, é como se nós estivéssemos a falar com um piloto. Os pilotos, eles têm a formação para pilotar e conhecem muito bem as zonas. E nós, por conta disso, usamos para cumprir também a nossa missão. Só quando falamos de explorador no contexto colonial, parece que, para além de explorar áreas ou zonas, fala-se mesmo de exploração de pessoas. Não. Os exploradores tinham como objetivo mapear todas as regiões do mundo. Essa era a primeira intenção do explorador. Os exploradores não eram colonizadores. O explorador, a sua primeira missão era conhecer novas regiões, novos sítios e fazer mapas de interligação do mundo. Esse é o conceito de explorador. Conhecer outros povos, outras culturas, outros hábitos. E como eles eram cristãos, é lógico que andariam também com outros cristãos para fazer dos dois um. O objetivo primário de um explorador, de forma geral, não é colonizar. O explorador não é político. O explorador não é como eu diria, não é um apóstolo do rei. Essa não é a primeira intenção do explorador. Porque os exploradores iam em zonas que já estavam bem, que já tinham um reinado. E os exploradores faziam, se tivessem interessado em alguma matéria-prima, era por via de diálogo e de contrato com aqueles reis. Esse é o que aconteceu, às vezes. Por exemplo, o Eli Caboclo, no tomo 1 da História Geral de África, ele fala que entre o Reino do Congo e os ocidentais foram feitos quase mais de 500 acordos. E nós hoje temos um problema aqui em Angola, com os Lundas e com os Cabindas, que é o famoso protetorado. Falar? O protetorado era um acordo de exploração dos portugueses para com alguma região, a fim de os proteger, porque eles tinham a força armada de algum dos seus inimigos. Daí que hoje tanto os Lunda quanto os Binda e qualquer outro povo não se sentem como parte de Angola. E nós vimos problemas recentes, não falo de política, nós vimos problemas recentes de que alguns disseram que estavam a perpetrar a luta da independência dos Lundas. Então, nós conseguimos perceber que não era muito preocupação de forma evasiva, não, era mais por forma de acordos. Então, como os cristãos tinham também o seu objetivo, que é da expansão da sua fé cristã, aproveitavam essa deixa para o fazer. Pese embora que assumamos, como disse Benjamin Barrett, que nem todos o fizeram com essa intenção. Isso é verdade. Agora, quando Nzingaku, por exemplo, estabelece e ordena que o cristianismo devesse ser aceito por todos aquela da sua região, como rei, ele deve desejar e partilhar aquilo que ele tem como bom para com seu povo. Isso não é de hoje, por exemplo. Mas ouve-se que houve um grupo que se rebelou contra o fato dele ter trago o cristianismo ao seu reinado e aquilo trouxe uma confusão profunda. É verdade, é o seguinte, isso aconteceu não só aqui em África, mesmo na Europa. O cristianismo atingia a Europa. Até século XV, século XVI, existia países europeus que não eram cristãos. Então, nesse contexto, podemos considerar que foi praticamente imposto. É o seguinte, não foi imposto. O que eu digo é, o cristianismo em Angola sofreu vários processos. Essa é a primeira coisa que temos que ter. E sendo vários processos, o que o rei Nzingaku fez? O rei Nzingaku pediu para que Portugal enviasse mais missionários a fim de evangelizar o seu povo. E disse ao seu povo que pudesse aderir àquela fé cristã, de qual alguns, mesmo se for livremente, alguns podiam ser contra. Não é só por imposição. Mesmo se fosse de forma pacífica, de forma evangelística, algumas pessoas podiam ser contra. O facto de ser contra não é uma demonstração... Então não foi de forma evangelística? Não, o que eu digo é que, a princípio, foi de forma evangelística. Não houve nenhuma ameaça a Nzingaku, não houve nenhuma ameaça a Manissoio, não houve nenhuma ameaça aos povos. O que houve é a pretensão de partilhar algo que é bom no ponto de vista do rei e das autoridades para com o povo. E isso era a prerrogativa do rei. O rei tinha essa prerrogativa. E essa prerrogativa não aconteceu só em 1492.
Isso aconteceu sempre. Por exemplo, nós temos o exemplo claro, o Chancellor William, no livro Destruição da Civilização Preta, ele fala sobre a Manifestos 4, o Akhenaton, que no século XIII estabeleceu o tomismo como a religião, o monoteísmo tomista como a religião oficial do Império. Também houve resistência. Esse é o problema, Mário. Estabeleceu. Quando usamos o termo estabeleceu, parece, na minha cabeça, por exemplo, me dá a entender que é uma imposição. Vamos supor, nós temos aqui o nosso presidente João Lourenço e ele é convertido, por exemplo, ao islamismo e ele decide instalar o islamismo como religião oficial de Angola. Simplesmente por ser o presidente, gostou do conteúdo, converteu-se à religião. Isso torna automaticamente uma imposição, muito mais ainda pelo fato de, se calhar, muita gente se rebelar contra isto. Por isso que eu disse que o contrário também é válido. Ainda que não fosse por imposição, as pessoas iriam rebelar. E nós temos a história do cristianismo. Quando o cristianismo chegou naquela região do Médio Oriente, nos judeus, pessoas rebelaram, perseguiram e prenderam e mataram cristãos. E não foi por imposição. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é prerrogar. Quando tu dizes estabelecer, eu posso tornar uma religião oficial. Não quero com isso dizer que eu não deixe com que os outros pratiquem a sua fé. Isso aconteceu, por exemplo, no ano 392, quando Teodósio I tornou o cristianismo como a religião oficial do Império Romano. E qual era o trabalho dos missionários? O trabalho dos missionários era evangelizar e pregar aquelas pessoas que ainda não haviam abraçado a fé. Não havia, de facto, por exemplo, eu não li na história do Zingaku, que Zingaku disse que quem não aderisse seria castigado. Isso é imposição. Eu não leio, por exemplo, que Zingaku disse que quem não abraçasse a fé cristã seria expulso, as suas terras seriam recebidas e todos os benefícios que ele teria, perderia. Não existe isso. O facto de tornar a religião oficial cristã não quer dizer propriamente que seja uma imposição, porque o caminho é sempre o mesmo. O que é que ele disse? Ele disse, está bem, a religião oficial vai ser cristã, mas vocês missionários têm que evangelizar e convencer o povo a abraçar essa fé. E o povo que não quisesse, não há nada que disse que Zingaku os puniu. Não há nada que diga que Zingaku os castigou. Não há nada que Zingaku lhe diz, olha, se vocês não abraçarem a fé, vocês terão o determinado castigo, como nós vemos, por exemplo, com Sadraque e Abednego, com Mesaque, Sadraque e Abednego, com o rei da Babilônia. Se vocês não adorarem, serão lançados no fogo, na fornalha. Isso é imposição. Outra coisa é te dizer, olha, a religião oficial é essa, não é? E dizer nos seus estudos, olha, procurem convencer esses para abraçarem essa religião. Isso não é imposição. Esse é o ponto. Quando falamos de imposição, estamos a falar de medidas repressivas. E não houve isso no Reino do Congo. Tem pessoas que salvaguardam os seus costumes, tem. Isso acontece em qualquer sítio. Por exemplo, os Estados, por exemplo, nós sabemos que a Arábia Saudita, por exemplo, é teocraticamente Islã. Sim. Percebe? Sendo Islã, eu cristão que vou para a Arábia Saudita, eles sabendo que eu sou cristão, eles não dizem que eu devo fazer as rezas 5 vezes por dia. Eles dizem que eu devo participar numa mesquita. Eles dizem, você quer praticar a tua fé? Pratica a tua fé no teu quarto. Aqui fora é proibido. Isso em si é mau. Não. É mau para quem? Para a pessoa que quer expor a sua fé publicamente. A questão é que isso eu não diria que seja mau ou bom. Isso depende mesmo do regime político deles, que é um regime político teocrático. Não existe regime político teocrático, regimes políticos positivos absolutos. Cada regime político adequa-se dentro do seu contexto. Israel, por exemplo, o que Deus fez em Israel era bom ou era mau? Partindo da premissa que Deus é bom, eu diria que... Não, mas o que é que Deus estabeleceu? Deus estabeleceu que ninguém adorasse a outros deuses. Exato. E pior, e aqueles que adorassem a outros deuses deveriam ser mortos à pedrada. O que nós temos que respeitar são os contextos, são as políticas.
circunstanciais ou contextual, porque muitas das vezes a política boa ou má depende muito do contexto em que você está. Por exemplo, muitos criticam que o processo de disciplina que dá a excomunhão é mau para muitos. Certo. Mas não é mau em si, é dentro do nosso contexto. Por isso é que eu digo muitas pessoas, se você quer se tornar cristão, tu tens que cumprir. E Jesus disse muito bem, Jesus, o sábio mestre, diz assim, não deem joias, não deem pérolas aos porcos, nem joias aos cães. O que ele queria dizer? Não tentem implementar coisa que é própria nossa para os descrentes. Eles lá têm o seu ambiente, têm os seus costumes, têm o seu hábito. A santidade e a pureza nós devemos exigir quando eles estiverem aqui no nosso meio. Esse é o ponto. E falando propriamente desse contexto da imposição do cristianismo, quando falamos de imposição, estamos falando nesse sentido de repreensão. E tem mais muitos não abraçaram, ok, muitos se rebelaram, ok, é verdade isso. Mas não há nada que eu li, até agora que eu li. Tanto faz no Participante, nós escrevemos um livro que é O Reino do Congo e a Sua Origem Meridional, onde ele trata um pouquinho sobre essa questão. Outros historiadores, como o volume 5 da História Geral da Unesco, nenhum deles fala que nesse processo houve contraversões, houve imposição da parte dos líderes. Os líderes, sim, eles têm a prerrogativa. Note que no Reino do Congo, irmãos, no Reino do Congo, o rei não era só político, o rei também era espiritual. O rei também era tido como sacerdote. Certo. O rei também era tido como aquele que é o mediador entre os ancestrais e o seu povo. Então o rei tem uma prerrogativa muito grande. Daí que quando nós entendemos, lemos nas escrituras, quando nós vemos que Davi, quando o rei Israel escolheu Davi para rei, Deus lhe disse, olha, vocês escolherem um homem para o rei, essas são as prerrogativas que ele vai ter, vossas filhas, vossos filhos serão servos dele. Há um conjunto de coisas que eu gosto muito de partilhar com os outros. Há um conjunto de coisas que é institucional, não tem que ver com o que eu quero ou não quero. Por exemplo, eu dou um exemplo. Se tu quiseres abrir uma padaria, abra uma padaria. Mas, obrigatoriamente, tu tens que ter um alvará de industrialização. Uhum. Por mais que você queira ou não queira, essa instituição exige isso. Então, dentro do cristianismo, nós também encontramos a mesma coisa. Se você quer ser cristão, o que você deve cumprir é isso. Se você não quer ser cristão, és livre. Jesus disse, sacoda os pós e me deixa em paz. Até um dia, ver se Deus lhe dá arrependimento. O mesmo aconteceu na história do cristianismo em Angola. Só que a história, não sei se há mais alguma questão. Mário, acabou de falar de como é que o cristianismo chega em Angola, não somente como, mas quando também. Eu agora queria que construíssemos, e em função de uma linha histórica também, falar agora sobre a proliferação do cristianismo. Sabemos que os missionários católicos trouxeram o cristianismo, mas como é que ela depois se desenvolve, como é que ela depois se prolifera aqui no nosso contexto angolano? Ok. O assunto que estávamos a falar há pouco tempo sobre a imposição é um tema muito interessante, não é? Que nós, numa outra ocasião, podíamos trabalhar muito mais. Uhum. Porque lembro-me da primeira confederação da bacia do Kwanza, se a memória não me foge, que foi uma confederação que foi a união entre o rei do Congo e o rei do Ndongo, não é? Que já estamos aqui a falar propriamente na época de Paulo Dias de Novaes, 1575, 1565 ou 1575, que se deu por via das informações de um padre ao rei do Congo, manifestando as reais intenções de Paulo Dias de Novaes, que era a intenção de exploração e ocupação desse território que nós chamamos hoje do Reino do Congo. Aí começaram as guerras contra Paulo Dias de Novaes. Ou seja, nessa guerra contra a ocupação portuguesa, que as pessoas não nos contam, é que muitos cristãos pertencentes ao Reino do Congo, não é? E alguns dos povos do Reino do Ndongo juntaram-se e lutaram contra a ocupação de Paulo Dias de Novaes.
Por que é bom nós termos essa nota? Porque disse que que o cristianismo foi uma ferramenta usada que tornou os cristãos do Reino do Congo como pessoas passivas à luta pela liberdade do seu próprio povo. Não, mas nós temos na história cristãos a lutarem contra a ocupação do Ocidente. Isso é um dado muito importante. Se de facto eles tenham sido impostos, tenham sido lavados, não iriam, como muitos não falam, lutar contra a ocupação de Paulo Dias de Novaes. Esse é um dado muito importante. Agora, falando sobre a proliferação propriamente dita, é assim, nós temos que entender que o cristianismo, aqui é onde nós chamamos de Angola. Angola como tal, ela só surge em 1892. Até 1883, 84, 85, a famosa divisão de África, que alguns dizem, né? Da Conferência de Berlim, nós tínhamos Angola. Nós tínhamos vários reinos dentro dessa geografia. Nós tínhamos o reino do Ndongo, tínhamos o reino do Lunda, tínhamos o reino Matamba, tínhamos o reino do Congo. O reino do Congo, dizem alguns, que se estendia até Luanda. Tínhamos a sua capital, que era aqui no Mbanza, Congo, no Zaire. Ou seja, nesse período, nós ainda não podemos falar de cristianização propriamente em Angola, mas no reino do Congo, mas havia outros reinos. Mas quando falamos sobre o cristianismo em Angola, ou a proliferação do cristianismo em Angola, estamos aí nessa perspectiva mesmo daquilo que nós chamamos hoje como Angola, ainda que no passado tivesse um outro nome. Sim, certo. Não, porque a questão foi-me feita aqui, sabendo que os católicos trouxeram o cristianismo em Angola, os católicos trouxeram o cristianismo no reino do Congo. Que uma parte dela faz agora o atual Angola. Ou seja, mas depois de se tornar a Angola, os missionários, a partir de 1880, 1890, começaram a enviar novos missionários para evangelizar aquilo que era já Angola. Novamente, missionários católicos. Mas só que nesse mesmo período já temos uma outra história. Já temos o cisma de 1517, que é o cisma da Reforma. Já temos o catolicismo ocidental e partido. E naquela época, em 1860, já temos também o próprio protestantismo partido, com várias divisões dentro do próprio cristianismo. Então, quer dizer que surgiram várias missões. Em Angola, nós tivemos, por exemplo, a primeira missão em 1880. Pese embora o autor da história de Angola diga que o cristianismo se tenha chegado em 1869, 1870. Mas os dados oficiais da primeira igreja que nós temos, que é a Igreja Evangélica Cristã, se a memória não me foge, é de 1880. Depois tivemos a Missão Metodista em 1885. Depois tivemos a Assembleia de Deus Pentecostal em 1951. Quer dizer, esses todos processos, esses todos grupos, é que deram origem do cristianismo que nós temos hoje em Angola. Quer dizer que o cristianismo que nós temos hoje em Angola não foi proliferado única e exclusivamente por meio do catolicismo romano, porque o meio do catolicismo romano não tinha alcançado nem 10% do território que nós conhecemos hoje como Angola. Mário, permita-me fazer esta pergunta. O protestantismo na Europa, ele vem como forma de reformar o catolicismo. Ok? Será que os movimentos protestantes que chegaram aqui em Angola tiveram o mesmo objetivo, uma vez que os católicos já haviam passado em Angola? Quando os movimentos protestantes chegaram aqui em Angola, tinham o mesmo objetivo de reformar aquilo que os católicos haviam trago como cristianismo, ou o cristianismo em si, ou tinham simplesmente, e também faz todo sentido, né? Simplesmente o objetivo de mais uma vez cristianizar ou evangelizar o povo angolano ou africano como um todo? É o seguinte, os protestantes
esses movimentos protestantes, quando vieram, eles tinham várias missões. Eles tinham missão não só de cristianizar, mas também de alfabetizar, também de ajudar no crescimento cognitivo, coisa que o catolicismo durante muito tempo não fez, do próprio homem africano. Ou seja, dali que as primeiras zonas que eles atacaram foram zonas ainda não atacadas pelo catolicismo. Ou seja, daí que nós vemos, por exemplo, muitos deles ficaram na região sul de Angola. As maiores missões que nós temos estão lá no sul e algumas aqui no norte. Então, o objetivo desses movimentos protestantes era pura e simplesmente de evangelização. Não tinha que ver com o objetivo de exploração. Não tinha que ver com o objetivo do imperialismo ocidental. Por quê? Porque naquela época também já não existia, em 1880, já não existia propriamente imperialismo ocidental. Porque era um para todos e todos por um. Ou seja, cada um por si, é melhor, cada um por si. Quer dizer que todos esses movimentos já vinham de um fragmento que havia lá na Europa. Quer dizer, até os próprios estados, os próprios reinos, já havia confusão entre eles. Um dado muito importante que eu gosto de frisar é o que aconteceu, por exemplo, no Reino do Congo. Quem tornou conhecido as práticas maléficas de Leopoldo II nos Congos foram os protestantes. Foi uma associação batista missionária que tirou alguns panafricanistas, afrocratas. Eles tendem a mostrar umas fotografias de um branco com um negro com as mãos amputadas. Essa fotografia foi usada como elemento probatório contra os atos macabros de Leopoldo II. E eles dizem que aquilo era mostrado como troféu dos atos dos cristãos, quando era o contrário. Quando os cristãos protestantes lutavam ferrenhamente contra esses atos. Não estou a dizer que alguns padres católicos não se levantaram contra. Muitos padres católicos se levantaram contra essas práticas também. Isso é um facto, isso é verdade. Mas, de forma muito geral, os protestantes é que vieram com o processo das missões, os protestantes vieram com os hospitais, vieram com as escolas. Daí que a luta de libertação do nosso país, todos os movimentos de libertação de Angola, os seus líderes, seus pensadores são maioritariamente protestantes. Porque o protestantismo lutou de forma ferrenha contra a ocupação ocidental e já lutava pelos direitos dos povos africanos e angolanos. Ok, até ali estamos juntos. Quer dizer que o objetivo, quando nós vamos estudar a história da própria igreja em Angola, o objetivo primeiro era só de evangelizações. E as missões se doavam, as pessoas se doavam para vir para partilhar essa fé aqui com nós africanos, que era um reino muito fértil. É interessante que a Enciclopédia Mundial do Cristianismo diga que em 1920 o cristianismo não representava 0,14% de todos os cristãos a nível mundial. Em 1920, note, 0,14% do cristianismo mundial. E nós hoje, o último relatório de 2020, nós já representávamos quase 60% do cristianismo mundial. Quer dizer que o cristianismo cresceu depois da época das independências, depois da época do escravagismo, cresceu dentro da época da luta pela libertação e cresceu muito mais ainda depois das independências. Quer dizer que esse argumento de que o cristianismo nos foi imposto, esse argumento de que você é cristão porque nasceste num país onde o cristianismo é maioritário, é uma falácia. Por quê? Porque nós temos ainda agora em Angola um grosso número de pessoas que não são cristãos, inclusive que nunca ouviram falar sobre a pessoa de Jesus Cristo. Eu fui missionário em algumas regiões daqui de Angola, fui para o sul, fui para o norte a evangelizar. E eu me deparei com pessoas que não sabiam quem era Jesus. Nunca ouviram falar de Jesus Cristo. E eu estou a falar de 2013, 2014 e 2015. O mais engraçado é que 2011